Oi, eu vou gravar esse vídeo para vocês porque eu achei que a aula ficou picotando muito hoje. E não sei se é a internet, mas enfim, vamos lá. Na introdução do livro de vocês, tem aí poesia lírica e a gente tem um olho, né? É uma representação de um olho, mas se fosse um suporte de verdade, né? Se o suporte dele fosse um espelho de vidro, como a gente representaria aí, como ele seria refletido? Quando, por exemplo, eu olho aqui para vocês diante da tela e eu tenho aqui, ó, nos meus olhos um reflexo. Tem o reflexo de uma porta, ela tá no meu óculos, né? Tem algo que está representado que está fora de mim. Esse espelho aí, né? Como ele tá? Ele tá refletindo isso, né? Então, que imagem que ele tá refletindo de fato, né? É uma imagem real? Tá. Aí a outra pergunta, né? Como nós entendemos esse título? Toda obra de arte tem um título. E como é que nós vamos entendê-la? Então, são duas perguntas que a gente tem que olhar, né? Observar esse quadro e tentar entender. Vamos lá. Os quadros do René, eles são muito abstratos, eles são muito abertos, geralmente dá para a gente entender de diversas maneiras. Ele traz muita ambiguidade na maioria dos quadros dele, tá? Então, numa visão objetiva, o que é que a gente vê nesse quadro? A gente consegue perceber que é um olho, de que lado que ele é? Como é que você distingue isso, né? É um olho esquerdo, por quê? Né? Como é que você distingue o olho direito de um olho esquerdo? Atentamente você observando isso, você consegue ver lá. O que ele está representando não é a menina do olho ali, dentro do próprio quadro. Ele está representando uma visão de um horizonte. É possível isso acontecer? Então, quando eu olho aqui, né, diante de um espelho, eu consigo ver nessa minha pupila aquilo que eu vejo é realmente uma paisagem como essa, uma paisagem aberta, uma paisagem bonita de um céu ensolarado, ou eu geralmente vou refletir o meu espelho, o meu olhar, tá? Então, aí quando a gente pensa nisso, fala, peraí que tem algo diferente nessa imagem. E é lógico que a obra de arte, ela faz isso, ela vai trazer essa provocação pra gente pensar o mundo de uma maneira diferente. É um modo subjetivo, tá? O modo subjetivo é a maneira como nós percebemos o mundo. E o mundo objetivo é o modo pelo qual o objeto vai ser avaliado com um distanciamento de sentimento, tá? Então, se eu quero avaliar essa obra com distanciamento, eu vou dizer, olha, um olho, ele tem um tom de mais pro marrom, ele tem mistura, né, de tons claros, de tom escuro, tá? E assim, essa é a descrição mais objetiva. Só que olhando o quadro de René Magritte, eu não posso fazer isso, porque a arte ela tem a função de trazer liberdade para gente, de buscar algo que fosse a expressão da verdade, mas de uma maneira a transcender a maneira como nós vimos o mundo. E aí, pensando nisso, o título Poesia Lírica vem de lira, né? E a poesia, tanto quanto a lira, vão despertar sentimentos. A lira é um instrumento que muitas vezes lá na Grécia Antiga, quando era tocada, dizia-se que ela poderia amansar feras, né? E o amansar feras significa acalmar o coração, tranquilizar, dar um acalanto, fazer um carinho. Quer dizer, há mil possibilidades de interpretação, mas essa é uma interpretação subjetiva. E aí tem dois poemas que a gente precisa lembrar, né? Que quando a gente faz a leitura, a gente tem que ter boa interpretação. Então, eu vou ler com vocês para a gente ficar mais tranquilo. A cantiga Partindo-se. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém.
tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos, 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhum por ninguém. Depois a gente tem a leitura do texto 2 de Ismalha, né? E aí a gente, em sala, fez a leitura também, né? E a gente descobriu que a Ismalha teve um fim muito triste. Vamos ler. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu uma lua no mar. Outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. As interpretações desse poema, Ismalha, ela se amplia. Porque quando a gente fala de mar e de céu, né, há diversas possibilidades. O Lima, até hoje, na aula, quando ele falou de céu, ele falou, olha, o céu é muito diferente do mar. O céu, para mim, representa a ausência de vida, ou seja, morte, e o mar representa a vida, né? E aí, quando a gente foi pensando, foi analisando esse poema, a gente percebeu que tinha um porquê dele estar falando dessa maneira, né? A Ismalha, ela está muito mais próxima do céu, por quê? De acordo com até a interpretação que o Lima deu, assim, ela tá enlouquecida, ela tá ensandecida, ela perdeu o quê? A vida. Ela deixou de viver. É um poema que traz um sentimento muito denso aí. E aí o outro poema, né, Pela Rua, a gente precisa ler também com muita calma. E você precisa entender que no gênero lírico, o que é o lírico? O eu lírico é o eu do texto, tá? O eu do texto não é o mesmo eu de uma personagem, não é o mesmo eu de um narrador. São coisas diferentes que você tem que começar a observar, tá? E nós temos também a leitura, né? Que ela tem que ser associada a leitura muito forte, a expressividade desses textos, né, que nós tivemos aí em sala, ela é muito forte. E então, quando fala lá para vocês observarem, a gente discutir, né, as questões que foram absortas aí na questão 1, né, que olhar a gente teria do texto 1, né? Que olhar é esse, né? O olhar da tristeza, o olhar da partida, o olhar da separação, porque a cantiga partindo quando os olhos se vão, né? E na questão B ali, no texto de Ismalha, qual seria o grande olhar? O olhar da loucura, o olhar do desvario, o olhar da depressão, porque a Ismalha fica na torre, né, sozinha, lá entre céu e mar. E no texto 3, né, seria o próprio olhar da esperança, né, ou da perda, da intensidade que ele tem em querer, do desejo, de crer em algo que não acontece. Então é isso que ficamos com a aula de hoje. Aí eu pedi para terminarem as questões da página 11 e 12, e aí para a próxima aula a gente termina.